É uma mulher impactante. Durante milhares de anos, governou os picos mais altos da Cordilheira dos Andes e o mar da América do Sul. Para os incas, era a deusa da terra, uma figura maternal e protetora, frágil e poderosa. Mas sua história é de tragédias, morte, dor, vingança e redenção. Seu nome é Pachamama. Sua figura é tão poderosa que os primeiros cristãos a compararam a outro famoso ícone da religião, a Virgem Maria. Pachamama é hoje um dos maiores símbolos dos movimentos ecológicos e seu nome é sinônimo de proteção ao planeta. Está em seu mito o porquê dela ser a defensora da natureza e de todos os seres vivos. Confronto dos Deuses, América Latina. Pachamama caminha junto a seus filhos pelas montanhas dos Andes. Seu marido acaba de morrer. Ela está a ponto de enfrentar uma tragédia muito mais terrível. Nem sua posição de deusa inca poderá salvá-la de seu destino. Pachamama é uma deusa jovem e bonita. Para o Império Inca, ela é a fertilidade e a vida. Pachamama é a única deusa do mundo andino que sobreviveu aos séculos. E, na verdade, tem sua origem na Zona Sul, na região do Collao. Pacha é definida por duas palavras, duas ideias: terra e espaço. E Mama é mãe e senhora. É a divindade da terra, que está associada a um entendimento e um conceito feminino. No panteão dos deuses, todos queriam casar com Pachamama. Seu primeiro candidato é Wacom, o deus do fogo. É o Wacom, ou Deus Com. Ele também é conhecido como Deus Com. É um personagem que tem um caráter telúrico, mas é um personagem do mal. Era um traidor, um comedor de crianças. Apesar das tentativas de Wacom de seduzi-la, ela escolhe Pachacamac, o irmão de Wacom. O Pachacamac é o criador do mundo, ele é o construtor do mundo. É uma história de amor e de criação que acontece entre Pachamama e Pachacamac. Pachacamac era o deus dos céus. Foi um deus muito importante que criou tudo ao seu redor. E ele era casado, apaixonado e casado com Pachamama. Para os incas, a união entre a terra e o céu, mundos representados por Pachamama e Pachacamac, é realmente importante. Por isso, a conexão não só com todo o mundo conhecido, mas com o céu, sabe? Essa conexão com as estrelas, com os astros. O equilíbrio no mundo dos deuses se refletia sobre o mundo dos homens. E Pachamama e Pachacamac eram os que mantinham essa ordem. A escolha de Pachamama por Pachacamac foi o detonador da briga entre os dois irmãos. Wacom, cada vez mais distante dos deuses, é acusado pelo irmão. E por isso, uma das coisas que eles decidiram foi expulsá-lo desse reino celestial. Essa briga é terrível. Por quê? Porque o Wacom é a divindade do fogo. E Pachacamac é a divindade que revoluciona a terra, que move a terra, é dos tremores, dos terremotos. Esse é Pachacamac. Cada golpe dos deuses é traduzido na terra por um forte terremoto. Enquanto Wacom e Pachacamac brigam em Hanan Pacha, a terra dos deuses, a superfície do mundo muda. O deus criador é muito mais poderoso que seu irmão. Mas Wacom não se rende fácil e trava uma batalha feroz com Pachacamac.
Pachamama só pode se manter à margem da situação. Pachacamac vence. Wacom perde o apoio de seus pares e, a partir desse momento, vive na miséria. Quando é expulso de Hanan Pachak, Wacom desce à terra. Desce sem nada, maltrapilho, e é assim em todos os mitos. Ele vai viver numa caverna. Essa caverna é iluminada com tochas, então ele vive nas trevas, na escuridão. Ele representa também isso, as trevas, a escuridão, a morte. Ele se recolhe em uma caverna e conserva nela o fogo. É a deidade que tem o fogo e é uma deidade maligna, digamos, não é do bem. Pachacamac e Pachamama impõem a ordem no mundo dos deuses, o Hanan Pacha, e na Terra. Desde a expulsão de Wacom, tudo está tranquilo. Mas eles estão prestes a sofrer as consequências daquele primeiro enfrentamento. Então o Wacom os castiga. Converte as terras férteis em desertos. Tira a água dos rios e a pouca água que resta vai secando por intermédio de Wacom. O Deus do Fogo levou consigo todas as águas. A vingança de Wacom teria uma explicação no comportamento errático que o clima da região andina sofre, com as correntes de El Niño e Laninha. É um mundo onde ocorrem os fenômenos do El Niño, que são grandes inundações no norte, e outros fenômenos como o das secas enormes do sul, no Planalto. Então, temos contrastes, oposições, muita água de um lado e nada, geada, no outro. As correntes do El Niño e de Laninha, que chegam em diferentes anos, levam a região a épocas de grandes secas e outras de fortes inundações. Pachamama é a deusa da terra. A agressão de Wacom recaiu direto sobre ela. Ela é um ser transbordante de vida que agora reina sobre um deserto estéril. Pachacamac enfrenta novamente o irmão para recuperar a água do mundo. Há uma espécie de concílio das divindades e elas ordenam a Pachacamac que ponha a ordem na terra. Então Pachacamac desce e enfrenta o Wacom. A segunda briga entre os deuses acontece na Terra, em meio às montanhas da Cordilheira dos Andes. Os deuses se conhecem, são irmãos e já se enfrentaram uma vez. Wacom se defende, mas não pode fazer nada contra o irmão, que é o criador do mundo. Pachacamac demonstrou que é o grande líder e Pachamama adotou majestosamente o papel de rainha. O jovem casal se prepara para um futuro brilhante na Terra dos Deuses. Eles ainda não sabem que sua felicidade não vai durar muito tempo. Confronto dos Deuses, América Latina. Pachamama, a deusa inca da terra, é uma esposa feliz junto a seu marido Pachacamac, o deus do céu. Eles reinam e impõem sua lei em Hanan Pacha, o lugar onde moram os deuses incas. Eles precisaram enfrentar o Wacom, o deus do fogo. Pachacamac venceu e o Wacom foi expulso da terra dos deuses.
Eles eram felizes e percorriam a zona andina da América Latina. Enquanto isso, Pachacamac e sua esposa Pachamama formam uma família. Têm filhos gêmeos, que vão ser os Wilcas. Esse é o nome que eles têm, Wilca, tanto o menino quanto a menina. Isso dá uma ideia de como se aborda o tema dos gêmeos, sabe? Que em si são uma só entidade. As crianças são o menino e a menina que serão chamados para sempre em conjunto de os Wilcas. Eles são herdeiros do Deus Criador e de sua mulher, a Terra. A origem, os Irmana. Como filhos do céu e da terra, eles serão os próximos governantes do mundo. Mas por enquanto não saem da vista de sua mãe, Pachamama. Eles representam o futuro, a vida. Então há uma dualidade sempre que é permanente. A jovem família, guiada por Pachamama, percorre seus domínios sem saber que a tragédia se aproxima. Não é uma história de amor com um final feliz. Diante dos olhos de sua esposa e de seus filhos, Pachacamac cai no mar de Lurim e morre afogado. Ao morrer, se transforma numa ilha, diante de onde seria erguido seu grande templo. No mundo antigo, primeiramente os deuses não morrem, eles se transformam. E às vezes se sublimam também. Segundo o mito, ele se converte numa ilha, onde na frente foi construído seu grande templo, na região de Lurim. A morte do grande deus traz ao mundo uma escuridão total e absoluta. Com ele, a luz se foi. A jovem mãe, Pachamama, está envolta em grande dor. Sem Pachacamac, Hanan Pacha não é mais lugar para sua família. Ela inicia com seus filhos uma travessia pela Terra. Está sozinha, com 2 filhos pequenos, em um mundo que ficou às escuras. Ela só pode vagar pelo planeta amainando a dor que sente. Pachamama fica então na escuridão absoluta, com seus 2 filhos muito pequenos, e começa a vagar pela terra, começa a vagar por todo o mundo em busca, não se sabe de quê, da luz, talvez de um pequeno resplendor para ter alguma esperança, sobretudo. Ela percorre tudo, procurando quem a proteja, quem alimente seus filhos. Aí se comporta como um ser humano. Não se comporta como divindade, porque se fosse divindade, não teria que buscar ninguém para alimentar seus filhos. É um caminho complexo, sem um destino aparente. O relato diz que eles saíram de Kapur pelos penhascos de Gasgatim, do Riacho de Arma, e no caminho, monstros terríveis estavam à espreita. Ao passar pela laguna de Rio Acotia, beberam suas águas e seguiram adiante. Esses locais existem na região que vai desde a costa do Pacífico, no Mar de Lurim, até Canta, na Cordilheira Central do Peru, a poucos quilômetros de Lima, a capital do país. Há muitas paisagens que são similares à descrição do texto e que nos surpreendem. A Cordilheira dos Andes era parte do território Inca e foi nela que nasceram esses mitos. O Império Incaico conhecia perfeitamente a região montanhosa onde vivia. Apesar de serem caminhos complexos, o grande poder dessa cultura era baseado na comunicação. Eles percorriam as montanhas e tinham caminhos que uniam cada um de seus povoados. Portanto, não é estranho que em seus relatos mitológicos os deuses também percorressem as montanhas. Com os filhos, ela caminha, 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 até que dizem que, num momento, ela vê uma claridade.
Era uma claridade dentro de uma caverna. É aí que chegam às alturas de Kanta à noite. Ao longe, o Wilka menino vê umas chamas. O único ponto de luz em meio a tanta escuridão. E eles se dirigem a ele. De acordo com o relato, eles dizem à mãe que o pai poderia estar ali, Pachacamac. E eles se dirigem a esse lugar. Ela não para de avançar em direção ao único ponto de luz que tem adiante. As trevas os cobrem, mas eles não param. O relato fala de monstros terríveis que cercam a mulher solitária que protege seus filhos. Mas nenhum é capaz de detê-la. Os Wilkas estão assustados. Os monstros e os animais selvagens estão à espreita. O medo é cada vez maior. Pachamama decide continuar avançando na escuridão. Ela tem um objetivo: levar seus filhos ao único ponto de luz que encontrou no mundo. O que ela não sabia era que se aproximava de uma armadilha mortal. Pachamama, a deusa inca da terra, vaga sozinha com seus 2 gêmeos e os 3 choram a trágica morte de Pachacamac. Sem saber, eles se dirigem a um destino terrível. A única luz que vem em seu caminho vem da caverna de Wakon, um deus cruel, devorador de crianças. Às cercanias de Kanta, na cordilheira central do Peru, próximo a Lima, é a região onde os antropólogos e historiadores apontam como a morada de Wakon, enviado para lá por Pachacamac. O irmão de Wakon, pai das crianças, marido de Pachamama, foi quem expulsou Wakon do Hanan Pacha, o céu dos deuses incas. Pachamama acredita que já superou os obstáculos mais difíceis. Em meio às trevas, escapou de monstros terríveis. Atravessou rios, vales e riachos. Eles estão quase diante da caverna de Wakon, na região de Kanta, na serra central do Peru, a poucos quilômetros da atual capital do país, Lima. Só lhes resta subir. A montanha é íngreme. Pachamama e os gêmeos estão exaustos. Mas só lhes resta subir para a luz. Era a caverna onde estava o irmão exilado. Ao chegarem à entrada da caverna, Pachamama e seus 2 filhos acham que não terão mais problemas. Eles alcançaram a luz. Chegam a uma caverna e lá há um homem com o fogo. Ele tem o fogo e os convida a entrar. O homem, que eles não conseguem reconhecer, cozinha algo sobre o fogo. Pela primeira vez em muito tempo, eles se sentam ao calor de uma fogueira. Ele conversa com ela, ela decide ficar e então conta ao Wakon sua triste história da morte de Pachacamac. Wakon, aparentemente comovido com a história de Pachamama, se oferece a alojá-los em sua caverna e dar-lhes comida. Ele se dá conta do que tem em mãos e começa a planejar sua vingança. Essa vingança que dizem ser passível aos deuses, ele planeja essa vingança. Depois de ter conquistado a confiança, Wakon começa a arquitetar um plano. Diz aos filhos, aos Wilkas, que busquem água, que tragam água de um lugar distante, e dá a eles uma vasilha que estava rachada.
Eles saem sem saber que acabam de cair numa armadilha. A vasilha está rachada e não vai ser tarefa fácil enchê-la d'água. Sabendo que tinha tempo suficiente, o Akon tenta seduzir Pachamama. Nesse momento, ele pede para ficar com Pachamama e ela, fiel ao marido, não aceita. As crianças tentam encher o vaso com água, mas cada vez que enchem, ele se esvazia. Enquanto isso, Pachamama não sabe das terríveis consequências de ter rejeitado o Akon. Ela está de luto e não tem interesse em ter intimidades com ele. Mas seu cunhado não tem piedade. Nesse momento, as crianças tentam consertar a vasilha sem suspeitarem do que acontece na caverna. Ele começa a se enfurecer, começa a ter raiva. Então, cheio de rancor, de cólera, de ódio, mata Pachamama. Depois de matá-la, a esquarteja. Em um ataque de fúria, o Akon acaba com a deusa mãe e vai mais além. Finalmente, ela é devorada por Akon. Ele come sua carne, bebe seu sangue e uma parte dela ele guarda numa folha. Ele dá um grande golpe na família divina incaica. Mas ainda restam os Wilkas, seu próximo objetivo. Esse Deus, ele quer vingar sua descida dos céus. As crianças voltaram, se encontraram com um tio que os esperava e dizia que cuidaria deles. Não havia vestígios de Pachamama. Parecia que os gêmeos não poderiam fugir do destino trágico que marcou sua família. Pachamama, a deusa inca da terra, vaga com seus 2 filhos pela Cordilheira dos Andes. Com a morte de seu marido Pachacamac, o deus dos céus, o mundo foi coberto pelas trevas. Eles caminharam em busca de uma esperança e acreditaram tê-la encontrado quando viram fogo numa caverna. Lá se encontrava o Akon, que finalmente enganou os gêmeos e, enquanto eles buscavam água, tentou seduzir sua mãe. Mas, ao ser rejeitado, ele a matou e a devorou. Quando os gêmeos chegam e perguntam pela mãe, ele diz que ela saiu e que volta logo. Explica também que ela o encarregou de cuidar deles. Os meninos, sem suspeitar do terrível e trágico destino de sua mãe, aceitam as palavras do tio. O espírito da deusa saiu da caverna para se transformar em um monte próximo. Assim como seu marido, transformado em ilha. Era comum na cultura inca que seus deuses se transformassem em elementos da natureza. Pachamama é a terra e Pachacamac termina em água. Eles são elementos primordiais, sabe? São os 4 elementos primordiais do mundo indígena, como em muitas outras culturas tradicionais. São 4 direções do mundo e os 4 elementos: o ar, a terra, a água e o fogo. Pachamama, transformada num pequeno monte, vê a situação impotente. Ela não pode fazer absolutamente nada para salvar seus filhos. Os Wilkas chegam, perguntam pela mãe, e ele diz que ela foi a um local distante, mas vai voltar logo. E pediu que o tio cuidasse deles, os alimentasse e protegesse.
Os Wilkas não sabiam de nada. A deusa não pode fazer mais nada para defender seus filhos do tio malévolo. Só lhe resta esperar o terrível desfecho. Então os dias passam e Pachamama não volta. As crianças começam a chorar, começam a se preocupar com a mãe e perguntam ao Akon o que aconteceu, por que minha mãe não vem? Continuam a chorar e o Akon então começa a preparar a parte final de sua vingança, que é matar os filhos de Pachacamac, os Wilkas. Os dias passam e os Wilkas não têm notícias da mãe. Enquanto isso, o Akon os alimenta. Há relatos europeus, relatos de outras partes do mundo que contam isso, não é, João e Maria? A história de alguém que quer devorá-los. Enquanto o Akon monta seu plano, os animais, sabendo da injustiça, decidem intervir e mudar o curso dos acontecimentos. Uma manhã chega na porta da caverna Huaychao a ave que anuncia o nascer do sol. Então, o mito diz que chega na porta da caverna de um animal, uma ave, o Huaychao, na zona do Vale Amantaro e nas regiões da Serra Norte. É o animal que indica a presença do sol nos primeiros raios da alvorada, o Huaychao. Vendo que as crianças choravam, que perguntavam pela mãe, essa ave conta a elas minuciosamente como sua mãe foi morta. A ave, comovida, conta aos Wilkas a verdade sobre a morte de sua mãe e o terrível destino que os esperava se continuassem na caverna. Também contou onde o Akon estava dormindo e recomendou que eles amarrassem seus cabelos a uma pedra enorme antes de fugir. Enquanto estava dormindo junto a uma huanca, eles deviam amarrá-lo e fugir. A única opção que os gêmeos têm é de confiar na natureza. Essa confiança é a mesma a que todos os povos antigos estavam ligados. Os Wilkas fazem isso. Amarram os cabelos de Wakon na pedra, na huanca, como chamam. Huanca é pedra em Quechua. E fogem. No mundo inca e também no mundo andino, antes dos incas também, as pedras são muito importantes. Muitas vezes elas são a representação dos antepassados, as huancas. Uma huanca não é uma pedra qualquer, mas um ancestral petrificado, que se converteu em pedra e ele está dormindo ao lado. Sabe, o Akon está dormindo ao lado e é preciso amarrá-lo. Então eu interpreto isso como uma forma de dar condições para o ancestral segurá-lo. Os Wilkas sabem que ela é um ancestral e que o Akon é mau. Então o prendem e o ancestral o segura. Depois de amarrar os cabelos como o Huaychao havia recomendado, os Wilkas fogem. As crianças sabem que não tem muito tempo. Enquanto fogem, o Akon acorda. E está furioso. Ele percebe que os Wilkas o descobriram e fugiram. Rapidamente, ele desamarra os cabelos e começa uma terrível perseguição. Os Wilkas têm a dianteira, mas o Akon é muito maior e avança com velocidade. O Akon se levanta, se desamarra e vai atrás deles. Pachamama observa a situação e não pode fazer nada diretamente. Ela não sabe, mas há um plano preparado para salvar seus filhos.
O Akon, furioso, os procura entre as montanhas. Em sua peregrinação, em sua fuga, topam com a mãe das raposas, a Anhas. E ela pergunta o que aconteceu, por que estão fugindo. Eles contam o que aconteceu e ela os abriga em sua caverna, porque vê que o Akon, assim que acordar, vai alcançá-los. Então os Wilkas se escondem na toca da raposa. Eles ouvem os passos de Wakon. Ele os chama e está próximo. Eles sabem que se o tio malvado os encontrar, vai matá-los e devorá-los. Nem seu pai, nem sua mãe podem fazer nada para protegê-los. Eles devem criar e realizar um plano para se salvarem. A tragédia de Pachamama, a grande deusa inca, cresce. Seu marido Pachacamac, o deus do céu, morreu afogado. Enquanto ela buscava refúgio, seu cunhado Wakon a matou e depois a devorou. Seus pequenos gêmeos, os Wilkas, fogem de Wakon. Tudo é uma tragédia para os deuses incas. Mas os pequenos gêmeos não estão sós. Os animais parecem ter decidido fazer todo o possível para salvá-los. Pachamama observa do monte no qual foi transformada. Pachacamac, do céu, também não pode mudar o destino. É uma luta desigual. O Akon decidiu matá-los e é muito mais poderoso que eles. Ocorre algo também que se repete em outros tipos de relatos antigos e modernos, já recriados e reeditados emocionalmente. É o mal junto à inocência, ao bem. E há uma relação de proteção, mas uma proteção que se supõe que vai acabar novamente por devorar aquele de quem se cuida. O Akon acordou de sua cesta e está amarrado a uma pedra. Em segundos, ele se dá conta da situação. Os gêmeos fugiram. Depois de se desamarrar, ele inicia a busca aos sobrinhos. Ele sabe que não podem estar muito distantes. Eles são apenas duas crianças assustadas e sozinhas, mas ele não consegue encontrá-los. No caminho, um condor, um jaguar e uma serpente são interrogados por Wakon. Mas nenhum deles diz uma palavra sobre os gêmeos. Aparece a tríade, sabe? Aparece o condor, aparece o jaguar, o felino e aparece a cobra, que são os animais dos três mundos. São de três mundos, mas vão e vêm. Os animais são muito xamânicos, eles se locomovem em mundos diferentes. O condor é o animal do mundo de cima, o jaguar é do mundo intermediário e a serpente do mundo subterrâneo, mas todos circulam por mundos diferentes. Esses animais, que são animais sagrados, no mundo andino, são os que protegem os gêmeos. É a esses três animais que Wakon pergunta pelos Wilkas. Eles dão diferentes versões e nenhuma delas diz para onde eles foram. Eles decidem fugir e se esconder com a ajuda de alguns animais, principalmente a raposa. A raposa oferece refúgio a eles numa caverna, enquanto o Wakon corre procurando-os, tentando descobrir onde eles estão escondidos. Finalmente, o Wakon chega a Anhas, a raposa, e também pergunta a ela como fez aos outros animais. A Anhas inteligente, viva, é um personagem que dentro do mundo andino
aparece como uma brincalhona, um personagem caricato. Ela o engana e monta uma armadilha. A raposa é esperta, sabe que a sorte dos Wilkas depende de sua resposta. Ela deve pensar rápido e dar uma resposta satisfatória. Ela sabia. E por isso, até ali naquele momento, ela se comporta como uma criatura sagrada, divina. As raposas macho e fêmea, no mundo andino era sabido que eram divindades sagradas. Então ela sabe quem o Akon está procurando, quem ele quer matar e os protege. A sorte dos gêmeos depende da resposta da Agnes. Então ela se vira e diz: sim, eu os vi. Eles passaram por esse caminho e estão distantes, mas se quiser encontrá-los, suba esse monte, suba o morro. Eles tinham preparado uma armadilha ao Akon. Suba esse morro e cante imitando a voz da mãe, da Pachamama. Cante bem forte e os Wilkas virão. O Akon aceita o conselho da raposa e inicia a subida ao monte mais alto. De lá, canta imitando a voz de Pachamama. Ele está tão entusiasmado que só percebe que caiu numa armadilha tarde demais. Dizem que o Akon subiu e subiu, até que num momento, em total escuridão, ele tropeçou em uma pedra e caiu. Uma pedra solta colocada especialmente pelos animais é o último lugar onde pisa o Deus do Fogo. Ele perde o equilíbrio e cai no vazio. Ao cair, morre e produz um forte terremoto que é sentido em todo o vale. Os Wilkas são salvos, mas estão sós. Seus pais morreram. Agnes fica com eles e os alimenta com seu sangue. Eles ainda não sabem, mas seus pais estavam vendo tudo. Pachacamac, do céu, decide premiá-los por sua coragem. As crianças, então, recebem a ajuda de Pachacamac, que tinha sido transformado em uma ilha. Ele estava no céu e, através de uma corda, dizem que ele os ajudou a subir. E lá ficaram os Wilkas. O menino se transformou em sol e a menina em lua. Pachacamac joga uma corda dourada. Faz seus filhos subirem para seu lado e dá a eles um lugar privilegiado no mundo, devolvendo ao planeta o dia e a noite. O Sol e a Lua serão os antepassados, os antecessores do povo Inca. O Sol, o Inti, que anteriormente é a encarnação Inca do Sol, e a Lua, Kodja, que anteriormente no reino indaico, o Inca e sua esposa, que muitas vezes era sua irmã, eram justamente a encarnação do Sol e da Lua na Terra. O Sol e a Lua, que é uma distinção entre o masculino e o feminino, também eles representam dois níveis. Eles são, na verdade, são praticamente uma formalização desse sistema religioso. Pachamama agora está tranquila. Seus filhos se salvaram e estarão sempre junto dela. Ela sabe que sem os animais, os gêmeos não teriam nenhuma chance frente ao Akon.
Por isso, ela decide se transformar na protetora da natureza e de todos os seres vivos. Os anos passaram e Pachamama, a jovem mãe, viúva, se transformou numa divindade às vezes benevolente e às vezes terrível. Pachamama, agradecida pela ajuda de todos os animais, se transforma em protetora da natureza. Mas não só da natureza silvestre que aparece nessa história, mas também das plantações que depois os homens vão criar. E Pachamama é a protetora das plantações e do pasto que alimenta o gado, e muitas vezes também é a que traz a abundância, uma colheita, ou quando alguém faz algum empreendimento na criação de animais. É a protetora das viagens, é a defensora de alguém que está perdido no campo. E também, muitas vezes, se diz que não é só a Mãe Terra, mas a Mãe dos Montes, porque ela vive neles. O lugar preferido de Pachamama é o monte, a montanha, sabe? Pachamama está em todas as partes, mas geralmente por que acaba lá? Porque Pachamama está ligada à presença de um monte ou de uma montanha. Nas diferentes versões dos mitos se repete. Lá é sua última morada, por assim dizer. Com a chegada dos conquistadores, eles se apoderaram de sua figura e encontraram um paralelo com a nova religião que traziam. Os padres que têm como trabalho, como missão, extinguir as religiões antigas não conseguem 100% de suas intenções, e algumas dessas divindades se misturam àquelas trazidas da Europa. Eles também traziam a figura de uma mãe protetora, a Virgem Maria. São adaptações a que o sistema colonial recorreu. Mas a compreensão e a interpretação dos indígenas também era muito diferente. Então isso permitiu esse tipo de sincretismo ou de estratégia para que eles continuassem adorando as suas divindades. Nesse caso de Pachamama, não há sincretismo, há uma reinterpretação. Ela é reinterpretada como se fosse a Virgem. Os padres dizem que Pachamama é a Virgem Maria, é a verdadeira provedora de tudo, porque a Pachamama já tinha tido antes uma figura de mulher grávida, com olhos chorosos, de cabelo preto, pele morena, e se transforma em uma mulher de pele muito branca, cabelo louro, olhos azuis. Se transforma na Virgem. Desde então a chamam de Virgem Pachamama, a Santa Pachamama ou Santa Terra, mas é a mesma. Muitas coisas mudaram, mas Pachamama continua sob a guarda de seu marido, Deus do Céu, junto a seus filhos, o Sol e a Lua, protegendo o planeta e todos os seres vivos e dando alimento aos incas. Exatamente da mesma forma que qualquer outra mãe faria, deusa ou humana, em qualquer parte do planeta.